Olá, investidoras e investidores. Eu sou Neri Neto e vou mostrar para vocês como vocês podem fazer a inserção de ativos obtidos no exterior e os seus rendimentos no Delambelo App Web e depois como inserir essas informações no seu imposto de renda. Antes de continuar, preciso pedir para você curtir esse vídeo, comentar se vai ficar alguma dúvida, transmitir esse link para os seus grupos de investimento para que mais pessoas possam encontrar e acessar as informações que a gente está mostrando aqui. Vamos agora ver o nosso plano de voo. Eu criei aqui um arquivo com a descrição das informações e dos fatos que você vai precisar para poder fazer o preenchimento do seu sistema e depois o preenchimento do programa da Receita. Você também pode tirar as suas dúvidas nos nossos canais de comunicação. Então vamos lá, as informações que a gente vai disponibilizar nesse vídeo. Eu vou falar também o cenário da nossa demonstração, como fazer o preenchimento dos dados no seu programa da Receita Federal e também como inserir os seus dividendos recebidos de ETFs, de stocks e de REITs. E essas informações você vai poder fazer de três formas: através do programa da Receita Federal, através do Carnê-Leão manualmente e usando a importação de dados de uma tabela do App Web para o Carnê-Leão Web e de lá jogando esses dados para o programa da Receita Federal. Eu também abordei aqui nesse documento o ganho de capital isento, que é menor do que 35 mil, e o ganho de capital tributável, que são os ganhos com venda maior do que 35 mil dentro de um mês. Porém, se eu for abordar esse assunto nesse vídeo, ele vai ficar muito longo. Então eu vou criar uma parte 2 para a gente poder abordar especificamente esse assunto de utilização do programa GCAP e importação para o programa da Receita Federal. Então esse arquivo vai ficar aqui na descrição do vídeo, eu já vou deixar ele disponibilizado. Você vai poder fazer o download e ver todas as informações que tem aqui nele. Então agora que eu já mostrei o que a gente vai fazer nesse vídeo, então vamos do começo. Então agora vamos seguir aqui para a alimentação do nosso sistema, para a gente poder iniciar o nosso processo de declaração. Eu vou vir aqui na janela do Delambelo App Web e vou colocar os dados aqui dos nossos eventos de compra. Então eu fiz aqui um cenário de compra de uma ação, de um ETF, de um REIT, e eu vou colocar aqui essas informações nesse campo de cadastro. Então eu tive aqui algumas compras, os preços foram variados e as compras foram todas realizadas em 2021, justamente para a gente ter um posicionamento no final, no dia 31/12 de 2021, vou clicar aqui em salvar para inserir esses dados. Então aqui na página de operações eu já tenho as informações aqui cadastradas. Agora eu vou lá na página de proventos e vou inserir os dados aqui que eu fiz no meu cenário de demonstração. Vou copiar esses dados e vou inserir lá na aba de cadastro dos proventos. Um detalhe que a gente vai observar aqui é que esses valores aqui que eu estou inserindo foram os valores que foram pagos na minha conta da corretora. E esses valores aqui que foram pagos foram os valores líquidos. Então a gente vai clicar aqui em CIRRF e aí vai aparecer a informação aqui sobre BDR, sobre stocks, REITs e ETFs. IRRF é 30% do valor bruto. Então quando eu mandar adicionar esses proventos utilizando esse recurso aqui, ele vai colocar o valor bruto do dividendo e o IRRF correspondente, que é o que a gente precisa informar lá no Carnê-Leão Web. Então eu vou inserir essa informação aqui com essa alteração. Os dados já vão mudar aqui. Vocês podem perceber que aqui estava 3,51, já passou para 5,26 e foi calculado aqui um IRRF. Eu vou clicar aqui para salvar essa informação. A IRA está processando essas informações e já vai aparecer aqui para mim os dados de proventos.
Então, com esses dados cadastrados, eu já tenho a base de dados para iniciar aqui o preenchimento do meu programa da Receita com bens e direitos, e aqui na tabela Carnê-Leão eu consigo ver os dados de proventos recebidos. E aí eu vou mostrar as maneiras que existem para a gente fazer o cadastro dessas informações. Então aqui eu estou aqui no programa de declaração de imposto de renda, eu vou vir aqui na parte de bens e direitos e vou fazer a inserção dos dados conforme aparece aqui no meu Delambello App Web. Então olha o que eu vou fazer, eu vou botar o grupo 3 e o código 1. Grupo 3 são participações societárias e o código 1 são ações listadas em bolsa. E a localização vai ser Estados Unidos. Então vamos lá, vou colocar aqui grupo 3, participações, e 1, listados em bolsa. Aqui eu vou escolher aqui os Estados Unidos, então eu vou selecionar aqui a informação da descrição, vou copiar e vou inserir aqui no campo do programa da Receita. Aqui você vai notar que no ano de 2020 eu não tinha nenhum valor investido e 2021 eu fechei com esse valor aqui em reais. E aí eu vou copiar essa informação e vou colar aqui em 2021. Vou manter aqui 2020 como zerado porque as ações foram adquiridas no ano de 2021. Então 2020, naturalmente a posição é zerada. Vou repetir essa operação aqui. Então esse aqui é o processo. Você vai utilizar o grupo, o código e a localização e vai copiar a descrição e os valores de 2020 e 2021. Eu vou repetir esse processo aqui e já mostro para vocês a lista com tudo preenchido. Então, pessoal, aqui já estão inseridos os ativos que a gente adquiriu aqui no nosso cenário. Lembrando que o ETF ele tem o código do grupo 7 e o número 9, demais fundos de índice de mercado. E os REITs, embora eles sejam os parentes dos fundos imobiliários, eles são empresas nos Estados Unidos, diferentemente do que acontece dos FIIs no Brasil. Então ele tem um código idêntico às das outras empresas, como a Pfizer, a Amazon, e o código vai ser o mesmo que a gente vai utilizar. Aqui a gente já cadastrou os nossos ativos na parte de bens e direitos. Agora vai faltar uma parte que vai ser a inserção dos nossos dados de proventos para a gente poder concluir aqui essa etapa. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em rendimentos tributáveis recebidos de PF/exterior. Vou clicar aqui nessa informação e vou cadastrar os dados aqui manualmente. Aí eu vou clicar aqui em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no exterior. Vou vir aqui na parte de outras informações e esses dados aqui estão todos vazios. Aí o que eu vou precisar fazer para inserir essas informações aqui? Duas informações importantes. Primeiro, o imposto a pagar, ele está aqui, 6768. Então eu vou informar esses dados aqui e a gente vai ver que isso aqui vai ter uma alteração. E o outro ponto é que o recebimento que eu vou inserir aqui é o totalizado no mês. A mesma coisa vai acontecer em abril. E aqui a gente vai ter um recebimento específico em abril. Depois eu vou ter um recebimento específico lá em junho. E aí vai ser o somatório desse com esse aqui. Então você vai precisar desse tipo de informação para poder inserir o valor totalizado por mês. E vai ser exatamente isso que a gente vai inserir lá no programa da Receita. Isso dizendo que a gente está fazendo o informe manualmente, pelo programa da Receita. Se você tiver uma quantidade muito grande de recebimentos, provavelmente essa não vai ser uma boa forma de fazer o informe desse recebimento. Então, vamos copiar esses dados aqui lá no programa da Receita e aí eu vou mostrar para vocês quando já tiver tudo totalizado. Agora que eu já inseri os dados que a gente precisava inserir manualmente, consolidado lá daquela tabela que eu mostrei para vocês no Excel, agora a gente vai precisar verificar o que aconteceu com o imposto a pagar. Ele teve uma alteração, ele era 67,68 e ele aumentou. E por que isso aconteceu? Porque a gente está informando que a gente recebeu valores do exterior, mas a gente não está informando o valor que foi pago, porque esse valor foi pago naturalmente
no exterior quando a gente foi recolhido na fonte. Então eu vou ter que informar esse imposto que foi pago retido aqui nessa guia. Eu vou clicar aqui e vou lá na minha tabela para a gente poder verificar exatamente qual é esse valor, o somatório desse valor. Aqui no Delambelo App Web você vai verificar que tem um somatório de valores. Esse somatório de valores aqui é justamente o que você precisa considerar que foi pago de imposto. E esses valores aqui, que estão aqui, valor bruto, foi o valor que a gente utilizou para poder informar lá no programa da Receita que a gente recebeu. Eu vou somar esses dados aqui e a gente vai inserir lá no programa da Receita. Uma outra forma de você saber o valor que você tem a pagar é simplesmente você vir aqui no seu valor totalizado, aqui no programa da Receita, que é de 257,67. Aí você pode pegar aqui esse valor, que é o valor bruto, e inserir aqui, ó, 257,67 e multiplicar ele por 0,3, que aí você vai saber exatamente quanto é 30% disso. E aí vou arredondar aqui para R$ 77,31. Então eu vou vir aqui em imposto pago retido e vou informar aqui 77,31. Agora você vai notar que o imposto pago, ele tinha subido para R$ 138 e agora ele voltou para 67,68, ou seja, eu já normalizei, neutralizei essa posição de recebimento de rendimento no exterior com o informe dos valores pagos. Essa é a primeira forma de você cadastrar os seus dividendos recebidos no exterior. Tem uma outra forma que eu vou mostrar agora, que é através do Carnê-Leão, fazendo informe manual. Então vamos lá no site do Carnê-Leão. Eu já abri uma página aqui para a gente ver. E é a seguinte, você vai entrar aqui no ECAC, você pode procurar no Google, né, com alguma facilidade você vai encontrar. Você vai entrar aqui no portal ECAC, e aí ele vai te mostrar a opção de login. Como eu já fiz o login, ele vai direto para a página do ECAC. Aí eu vou entrar aqui em declarações e demonstrativos, depois eu vou clicar aqui em acessar Carnê-Leão Web, aqui nesse link. E aí ele vai abrir essa página aqui pra gente. Essa página está totalmente em branco e aqui eu posso informar os dados de 2022. Porém, a gente quer inserir os dados de 2021, os recebimentos de 2021. Então eu vou clicar aqui e vou retornar para poder fazer o informe. Aí eu tenho duas páginas importantes, recebimentos e pagamentos. Eu vou clicar aqui em recebimentos e eu vou fazer o informe do rendimento manualmente. Aí você vai poder selecionar aqui o que você está recebendo, são outros. Aí você vai colocar a data do recebimento. Esse tipo de informe aqui, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas você consegue fazer ele perfeitamente com o Delambelo App Web. Aí o recebimento foi que dia? Foi no dia 5/3/2021. Você vai copiar essa data aqui, vai inserir aqui. E aí você vai dizer o recebimento do exterior. E aí o histórico você vai pegar essa descrição aqui, ó, e vai inserir aqui. Qual o valor recebido? O valor recebido foi de R$ 26,96. R$ 26,96, aí você pode copiar ou inserir aqui manualmente. Incluir rendimento. Pronto, eu já fiz a inclusão do rendimento. Eu posso ir incluindo novos rendimentos até eu concluir aqui esse processo, todos esses rendimentos que a gente tem aqui na lista, certo? Mas se você já está aqui, já está utilizando o App Web, eu vou te mostrar uma outra forma que é mais simples. Antes disso, vamos cadastrar aqui o pagamento que foi efetuado correspondente a esse valor recebido. Foi de R$ 8,07. Então eu vou clicar aqui em retornar. Aqui eu tenho o rendimento que foi cadastrado. Eu vou lá em pagamentos. Eu vou clicar lá em novo pagamento. Eu vou mostrar aqui uma das operações que você pode fazer para cada um desses itens. Eu vou clicar aqui em pagamentos. Natureza do pagamento. Imposto pago no exterior, que foi exatamente o que você pagou devido ao recebimento de um rendimento. E aí a data eu vou colocar essa daqui, que foi 05/03 de 2021. O informe eu vou colocar a mesma descrição que a gente copiou por evento anterior, só que lá em rendimentos. E eu vou botar o valor pago aqui, que foi de R$ 8,07. Vou informar um pagamento. O pagamento foi
efetuado e a gente pode incluir novos pagamentos até a gente concluir essa tabela totalmente aqui. Perceba que eu coloquei apenas 3 ativos e eles tiveram vários rendimentos durante o ano. Então, se você tiver vários ativos, você vai ter uma quantidade enorme de rendimentos. E pensando em simplificar a vida do investidor, das pessoas que investem, a gente fez aqui uma funcionalidade muito legal. Você pode vir aqui, clicar aqui em Baixar Carnê-Leão Web, CSV. Então você vai criar um arquivo CSV com todas essas informações e depois você vai fazer aqui, ó, em escrituração, a importação desses dados diretamente para o arquivo formato CSV. Vamos ver como é que faz isso? Ó, eu vou clicar aqui para salvar um arquivo CSV. Aí eu vou salvar um arquivo aqui em documentos. Vou clicar aqui em salvar. E aí ele vai ficar disponível já no meu computador. E eu vou vir aqui, ó, em escrituração, importar escrituração. Vou lá no arquivo que eu acabei de selecionar, vou abrir. E aí ele vai fazer uma análise desse arquivo. Vou clicar aqui em analisar arquivo. Aí ó, ele fez uma análise, não tem nenhum erro, tem 22 linhas. E também ele mostra aqui a quantidade de erros que não ocorreu. Então eu vou mandar importar aqui essa informação. Importação dos dados, conforme está aparecendo aqui, e vai dar o retorno quando a operação foi concluída. Eu vou clicar em OK e vou ver aqui em rendimentos para ver o que aconteceu. Olha a minha lista de rendimentos como que ficou. São todos os rendimentos recebidos, inclusive aquele que a gente cadastrou manualmente. Então um deles eu vou clicar aqui, vou excluir. Sim, vou excluir. Foi aquele que a gente informou manualmente. E o pagamento é a mesma coisa. Tem os 11 lançamentos aqui, mais aquele que a gente fez manualmente. Então eu vou excluir esse daqui. Deseja realmente excluir esse pagamento? Sim. Então aqui, eu já fiz o acesso aqui pelo gov.br, por CPF e senha. Eu vou pegar essa informação que já está registrada no Carnê-Leão Web e vou jogar lá no meu programa da Receita. Vamos ver como é que faz isso? Eu entrei aqui no programa da Receita e agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou entrar com o gov.br para eu poder fazer a importação dos dados que estão lá no Carnê-Leão para cá para o programa da Receita. Então eu vou clicar aqui para acessar. Aí ele vai me dar a opção de fazer esse login e eu vou digitar meus dados aqui para poder acessar. Eu vou vir em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no exterior. Os dados que estão aqui já foram inseridos. Ó, R$ 41,11 lá em março, em outubro R$ 23,66. Eu vou apagar esses dados aqui, que foram aqueles que a gente preencheu manualmente. Aqui embaixo ó, tem o botão importar dados do Carnê-Leão. Eu vou clicar aqui para importar. Eu vou selecionar titular e vou clicar em OK. Os dados do Carnê-Leão foram importados com sucesso. Agora vamos lá em outras informações para a gente ver como é que ficou o preenchimento. Aí vai aparecer lá, ó, em março R$ 41,11, em setembro R$ 43, em outubro R$ 23,66, todos os dados idênticos ao que a gente tinha visto anteriormente. E, mais uma vez, mesmo com a importação de dados, mesmo você tendo informado os dados lá no Carnê-Leão de pagamentos efetuados, esse dado aqui, surpreendendo um total de 0 pessoas, não é importado para o programa da Receita. Então está aqui R$ 138,53. Mesmo a gente tendo colocado lá a informação, não apareceu aqui. Então, mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 257,67, multiplicar por 0,3 e vou chegar ao valor de R$ 76,96, que foi o total de imposto pago. Então eu vou vir aqui, imposto pago retido, e vou colocar aqui 76,96. E o imposto a pagar vai ser de R$ 67,68. As informações já foram normalizadas, ou seja, eu tenho uma neutralidade agora do meu imposto a pagar, eu não vou ter que pagar mais imposto porque eu inseri o recebimento de rendimentos no exterior. Eu mostrei para você como inserir manualmente, você pode vir aqui e digitar, e aí depois você vai lá no imposto pago retido e informa 30% do valor recebido. A outra forma que a gente tem é essa possibilidade aqui de você pegar um item a item no Carnê-Leão aqui, na tabela Carnê-Leão, e inserir
aqui no Carnê-Leon Web, foi o que a gente viu anteriormente. Mas se você está utilizando o Delambela App Web, você pode exportar uma tabela em CSV e fazer a importação aqui por escrituração. E aí você facilita bastante a inserção desses dados de dividendos recebidos no exterior. Essa é a primeira parte desse vídeo que eu estou mostrando como declarar os investimentos no exterior. Eu vou mostrar para você também como inserir os lucros auferidos com operações no exterior, e aí vai ser a segunda parte que eu vou mostrar como preencher no GCAP e como inserir esses dados lá no seu programa da Receita. Muito obrigado por ter chegado até aqui e vou pedir, se você ainda não fez, para você curtir esse vídeo e para comentar se ficou alguma dúvida e se tem alguma outra coisa que a gente pode acrescentar para ajudar cada um de vocês. A gente também está colocando aqui na descrição desse vídeo o link para a parte 2 e também tem aqui a possibilidade de você fazer o download desse arquivo que eu escrevi com um relatório detalhado e com mais informações que dá um espaço da gente colocar mais detalhes e esmiuçar aí cada uma dessas operações que a gente está fazendo para fazer a declaração do seu imposto de renda. Obrigado mais uma vez. Delambela Planilhas, simplificando a ação de investir.